e hoje nós vamos estudar o porquê da dor. Então vamos apresentar os nossos companheiros que estão na mesa. A Cláudia Amaral, trabalhadora do Centro Espírita Ibirajara, a Denise Lima e o Fernando Pereira, do Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves. Que Jesus ilumine vocês. E façam suas perguntas, por favor. Boa tarde, meus irmãos. É um prazer tê-los conosco aqui. Ainda mais essa nossa sessão dominical de perguntas e respostas, o nosso colóquio. Nós queremos fazer a primeira perguntinha para a Cláudia. Cláudia, geralmente as pessoas encaram a dor como uma punição. O que podemos pensar sobre as pessoas que têm mais resistência, serem mais fortes ou mais humildes? O que podemos pensar sobre as pessoas que têm mais resistência? Sim. Serem mais fortes ou mais humildes? Boa tarde a todos. É uma alegria estar na casa de Francisco de Paula. Bom, essa questão da dor como punição, está dando para ouvir? Tá ok? Tudo bem aí atrás? Essa questão da dor como punição é uma questão cultural, né? Nós trazemos isso de heranças do passado e até de questões de educação na nossa formação equivocadas. Por quê? Quando nós pensamos em alegria e felicidade, nós pensamos numa temperatura amena, uma rede, um descanso e nada para fazer. Nós não pensamos que felicidade pode estar associado a alguma questão relativa à dor. Excluímos logo a dor. Todavia, no Livro dos Espíritos está claro, dor é mecanismo de evolução também. Então precisamos nos debruçar sobre esse olhar que trazemos, essa crença de que a dor, ela só nos traz prejuízo, ela é um castigo, ela é uma punição. Carregamos uma culpa e tentamos justificar as nossas questões internas com as dores que sentimos. Sou culpada, portanto sinto dor. Aquele azar que dei, aquilo que me aconteceu, o sucesso que eu gostaria de ter e não tive, é decorrência de uma punição porque sou culpada. Então é um mecanismo psicológico que nós precisamos pensar. Sobre a resistência, né? Ser mais humilde ou né? Quem seria mais forte, o mais humilde, né? Pois é, né? Aqui os mais capazes, né, de suportar a dor. De novo, a gente tem que entender que dor como um mecanismo de evolução, o que, na minha opinião, vai contribuir para passar por essa dor com êxito, é simplesmente perguntarmos à dor: dor, o que você quer me ensinar hoje? E tentar aprender. Me parece que o perfil do humilde, né, segundo minha visão, não sei dos meus colegas, seria mais adequado. Alguém deseja fazer algum complemento ao que a nossa irmã falou? Ok. Bom. O mal que me desejam, essa pergunta vai para a Denise. O mal que me desejam realmente pode me atingir, me fazendo sofrer? Boa tarde, meus irmãos. Respondendo se pode, desde que nós acreditemos. Porque não é o mal que o outro lhe deseja, mas é o mal que você tem em você e você aceita como presente aquilo como verdade. Sempre quando eu estou expondo algum trabalho inerente a essa situação do mal que me jogam ou que me desejam, eu faço uma comparação, talvez eu já tenha até falado aqui sobre isso. Se eu chegar agora, nesse momento, dar de presente a cada um de vocês um caixão para que vocês coloquem no meio da sala de vocês, vocês vão aceitar? Por que estão desejando esse mal, então? Aceitam esse mal que estão oferecendo? Então nós temos muito como... A Cláudia, desculpe. A Cláudia colocou de forma cultural
O outro deseja, eu aceito, porque quanto mais eu sofro, mais eu cresço. E não é isso que a doutrina nos diz. A nossa doutrina é de amor. Então, se o outro me deseja o mal, o desequilíbrio, a falta de controle é dele. Eu não preciso aceitar isso como verdade. O problema não está em quem fala. O problema está em quem escuta e o que faz com que escuta. Fernando, podemos escolher no nosso planejamento encarnatório a doença como prova, já que ela causa dor e sofrimento? Boa tarde, meus irmãos. Essa é uma boa pergunta, né? Porque quando estamos aqui, a gente acha muito difícil alguém fazer essa escolha, né? A gente acha assim, eu não vou. Quem escolhe passar por uma situação desagradável, por uma doença, por uma dor, ninguém quer isso na sua vida. Mas quando nós estamos do outro lado, planejando a nossa reencarnação, a nossa visão modifica um pouco, né? Porque a gente procura analisar o que vai ser melhor para que eu aprenda. Né? Nós, como a Cláudia e a Denise colocaram, né? A dor é um caminho? Pode ser, mas não é o único caminho. Né? São escolhas. A lei de Deus não é a lei da dor, é a lei do amor. Mas a gente entende que o mecanismo da dor, ele tem um grande poder também de dar uma trava no espírito muitas das vezes. E nós temos assim nos livros vários exemplos de espíritos que escolheram passar pela dor, escolheram a doença, escolheram essas situações para poder, de repente, dar um freio, poder colocar o espírito numa determinada direção, num determinado caminho que ele achava, quando planejou isso, que seria melhor para ele. Fora isso, né, me cai aqui um exemplo de um espírito que fez uma escolha na sua encarnação e que sofreu por isso, é o Chico Xavier, né, que ele trabalhava o dia inteiro, psicografava a noite toda. E isso fez com que ele tivesse problemas de catarata, porque ele precisava do olho daquele descanso. Nós precisamos desse descanso no nosso dia a dia, né? E ele sofreu muito com isso, teve dor por causa dessa escolha. Mas a gente vai imaginar que esse espírito escolheu de bom grado essa dor por causa do compromisso que ele tinha com a espiritualidade para fazer o que ele veio fazer, né, na encarnação como Chico Xavier. No Céu e Inferno tem diversos exemplos de espíritos que pediram para vir nessa condição, mas não como castigo, porque para a leitura que ele tinha, é que ele passando por essas dificuldades corporais, ele estaria resgatando ou percebendo o que tinha feito ou ocasionado no passado outros a passarem por aquilo. Mas não é algo assim que um determinismo, então assim, causa, ação e reação, causas e efeitos. Não é esse sentido. É no sentido de que ele achava que se ele passasse, estaria resgatando a consciência para com ele. Ele iria se empoderar como espírito de ter passado pelo que ele ocasionou. Mas não é um determinismo a pessoa vir com alguma patologia, porque aquilo vai... Porque espírito agora gosta de fazer histórias, né? Porque no passado realmente ele fez isso. Não necessariamente. Às vezes ele pede para ele ter forças para bypassar a situação. Cláudia, qual o significado da dor nos animais? Bom, os animais, ele tem percepções, não é? Então, e inclusive isso tem no Livro dos Espíritos também, uma pergunta semelhante, e os Espíritos esclarecem que os animais, eles não têm a percepção do sofrimento, embora tenham a percepção da dor. E é justamente, a pergunta é muito boa, porque vai nos fazer a divisão entre o sofrimento do corpo e o sofrimento moral. Que será pior, o moral ou o corporal? É evidente que o sofrimento moral é infinitamente mais doloroso e desafiador do que o sofrimento corporal.
Então é óbvio que os animais, eles têm o sofrimento corporal, mas eles não têm percepção de existência. O animal, ele não vai morrer, porque ele não sabe que é a morte. Então eles logo não vão ter a percepção do sofrimento moral, né, como o fim de si próprios, que é o nosso maior sofrimento enquanto encarnados, né? É a questão do vou morrer, quando é que eu vou morrer, de que forma eu vou morrer, não é? É o medo maior, é a insegurança maior que nós temos se nós formos depurar todo o conjunto de pensamentos e inseguranças que nos geram inquietações, angústias, dores, pânico. Então, o animal, de fato, ele não passa por essa percepção moral, embora tenha o sofrimento material. Isso me fez lembrar Joana de Ângeles, no livro Plenitude, que ela relaciona 3 tipos de sofrimento. E um dos sofrimentos é o sofrimento do sofrimento. A gente pode dizer que o animal tem a dor e o sofrimento ocasionado por isso, embora ele não tenha essa percepção. Mas no nosso caso, a gente tem um sofrimento desse tamanho e a gente causa um sofrimento em cima daquele sofrimento que às vezes multiplica esse sofrimento por 10. Isso não está relacionado ao sofrimento, está relacionado à nossa reação emocional àquele sofrimento. Então essa parte o animal não vai ter. Eu acho que assim, complementando o questionamento, e aí eu estenderia aos 3 colegas, o seguinte, nós sofremos porque temos o que espiar, mas os animais que não têm do que espiar, por que sofrem? A gente tem que entender que uma coisa, nosso corpo é doloroso, nós temos um sistema nervoso e isso faz parte do nosso processo evolutivo. E assim como nós temos esse sistema nervoso que dói, que ocasiona a dor, o animal também tem esse sistema nervoso que ocasiona a dor. Para o animal, isso também tem uma utilidade muito grande, que é da sobrevivência e dele poder sobreviver e poder buscar esse crescimento, né, da espécie, né? Como Darwin colocou, o crescimento das espécies, o mais apto sobrevive. E esse mecanismo da dor serve para que o animal evolua também como espécie. Temos também que analisar o sofrimento da pessoa que está assistindo. O dono do animal, às vezes, provoca um sofrimento muito maior, que eu agora falo até por experiência própria. Uma amiga que está com um gato, o gato passou muito mal e ela está sofrendo de forma absurda. O gato está melhor, mas ela não quer deixar o gato melhorar, porque ela está achando que o gato vai morrer. Então o gato, antes de morrer, ela já está sofrendo a morte do gato. É muito sofrimento. Então quando eu chamei a razão, eu falei, enquanto o gato está aí, aproveita. Mas ela não está conseguindo sequer aproveitar a benesse da melhora do gato. E continua ela sofrendo a morte do gato e imaginando o que será de mim depois da morte dele. Olha. Bom, eu só queria aproveitar e fazer uma diferença que eu acho que é muito pertinente, né? Nós sempre falamos em dor e sofrimento como se fossem sinônimos. Existe atualmente, até o Milton Menezes, né, um autor, ele é psicólogo, ele tem um livro chamado Que a Dor é Obrigatória, mas o sofrimento é opcional. Então a dor faz parte do nosso processo evolutivo enquanto seres vivos e, portanto, o animal vai passar pela dor. Mas o sofrimento é uma opção nossa, de seres já conscientes, sencientes, e por já termos um ego formado, nós vamos agravar a nossa dor, que é o que nós temos que passar, porque não é porque sejamos muito bons e muito evoluídos enquanto encarnados, que deixaremos de sofrer o deperecimento biológico, que nos trará dor, tal qual acontece com os animais. Mas o sofrimento que a gente agrega, né, foi o que o nosso colega colocou, é opcional. A gente, né, acresce a nossa dor, que é desse tamaninho, um sofrimento gigantesco, porque a gente não queria que fosse assim, porque eu não mereço, porque é uma injustiça e um monte de porquês aí, por aí afora. Ok. Podemos resgatar
a mesma dor em um grupo familiar? Isso é, por exemplo, o câncer. Uma família pode sofrer a prova do câncer, vários membros da mesma família. Isso é possível como um resgate, digamos, um resgate coletivo, um resgate daquele grupo familiar? Desculpa, você pode repetir? Se é um resgate? Eu acho, olha, a evolução, ela é individual. Nós precisamos conviver na sociedade para nós impulsionarmos essa evolução. Geneticamente, é até explicado que alguns espíritos, eles vai se juntar ao mesmo grupo, o Kardec traz na gênese da lei dos fluidos, a lei da afinidade. Então, tende a os afins se agruparem. Agora, daí ser um resgate, como castigo, que a gente já colocou aqui, eu não acredito. Eu acho que cada um tem a sua forma de evoluir. Porque a mesma dor que dá em um, dá na outra pessoa, ela reage de forma diferente. Ela recebe um tipo de estímulo e ela consegue ter como resposta algo completamente inexplicado. Então, assim, geneticamente pode ser que uma família esteja passando por aquilo, até mesmo para o ensinamento de outros núcleos familiares. Deu um grito agora. Eu me assustei. Assim, então, assim, como é que esse núcleo lida com essa patologia? Como é que esse núcleo lida com essa situação? Porque nós todos estamos interligados, por mais que achemos que não. Isso está acontecendo na família do outro, não tem nada a ver com isso. Não, aquele que tem olhos de ver, aprende com o que está acontecendo na família do vizinho. Porque você aprende e modifica. O incomodado aqui se mude a forma de enxergar a vida. Mude a forma de lidar com os conflitos que lhe chegam. Porque se eu achar que tudo é determinismo, nós não vamos evoluir. Eu vou conseguir evoluir pela doença. Então, quanto mais grave for a patologia, vai ser melhor o meu crescimento. E não é isso que ocorre. Fernando, uma das maiores causas de sofrimento é o sentimento de culpa que uma pessoa carrega. A dor de consciência seria uma dor da alma? Com certeza. Muito bem colocada a pergunta, porque isso é uma das grandes dificuldades que nós temos, né? Porque nós temos uma culpa inconsciente e uma culpa consciente das coisas que nós fizemos nessa vida, e que sabemos que fizemos, e carregamos uma culpa inconsciente do que nós fizemos nas outras vidas e não lembramos, né? Aí a gente tem que lembrar também que o ensinamento de Jesus do ame ao próximo como a si mesmo e da caridade serve para contigo mesmo, né? A culpa é um sentimento que paralisa o espírito. Ele fica preso naquele ciclo de culpa e repetir o ato. A gente tem que fazer diferente. A gente tem que realmente tomar a nossa paternidade, a nossa filiação de Deus como espíritos, filhos de Deus que somos. E acreditando no Deus de amor que nos foi apresentado por Jesus e pela doutrina espírita. Não o Deus do castigo, o Deus do pecado, como foi apresentado ao longo da história, e sim o Deus do amor, que é Pai. Então a lei de Deus é a lei do amor, é a lei da evolução do espírito. A gente tem que modificar a forma como nós encaramos o erro. O erro só serve para a gente saber que a gente ainda não acertou. Então tem que fazer diferente. A culpa deixa a gente fazendo a mesma coisa sempre, querendo mudar o resultado. Não vai mudar. A gente só vai mudar o resultado quando nós mudarmos as nossas atitudes. E para isso a gente tem que se empoderar de que nós somos capazes de fazer diferente. Se eu ainda não conseguir, só significa que eu ainda não consegui. Eu sou um espírito imortal. Tempo não vai faltar para ninguém. Pode ter certeza disso. O espírito tem a eternidade para fazer esse crescimento. Então a gente não tem que se preocupar com o tempo, não tem que se preocupar com o resultado. A gente tem que se preocupar, o que eu posso fazer hoje?
para modificar aquilo que eu quero mudar em mim, sem esperar resultado. Isso vai diminuir essa culpa e vai fazer a gente realmente construir um caminho de crescimento espiritual dentro dessa existência. Cláudia, esse questionamento é com relação a dores causadas pela nossa ocupação profissional, né? Aí a pessoa dá um exemplo aqui. Trabalhei na enfermagem e estive exposto a um agente nocivo. Mudei de área e após um mês de um atropelamento, desorientei, ficou meio confusa, né? Desorientei no meu trabalho e agora estou desempregado. Como entender a dor mediante, como resultado de uma ocupação? Bom, imagino que a pergunta, né, o autor da pergunta queira saber queira saber a nossa opinião a respeito do eu estava trabalhando e alguma coisa de mal me aconteceu. Seria essa, exatamente. Estava legitimamente ali trabalhando e algo, um infortúnio me aconteceu. Bom, primeiro que nada acontece por acaso. Esse é o ponto de partida de uma conversa a esse respeito. E segundo, que essa dor, essa dificuldade tem um aprendizado, tem um ensinamento. Mas nós só podemos tirar dela o ensinamento, o aprendizado, se pararmos para pensar nela. Na maior parte das vezes, a maioria de nós se dedica a fugir da sua dor e não encarar a sua dor. Se eu não encaro, se eu não penso sobre ela, se eu não verifico onde eu posso mudar a minha conduta, o que estou aprendendo com essa prova ou com essa expiação, não poderei, de fato, tirar um proveito dessa dor. E claro que ela irá acontecer. E a gente vai vendo ao longo da nossa vida, vamos repetindo padrões de sofrimento, né? E aconteceu de novo, aí passa anos, e aconteceu algo semelhante. Então aquela dor, aquela dificuldade está sempre atrás da gente. A gente pensa, nossa, mas eu fui muito mal mesmo na outra encarnação, porque eu não consigo me livrar dessas características dolorosas, né? São sempre do mesmo jeito. Mas talvez, né, a solução seja mais simples, é a forma como se percebe a dor. O que vou aprender com essa dor? E aqui queria lembrar de um personagem fantástico da história, que é o Viktor Frankl. E ele foi para os campos nazistas, foi para Auschwitz, judeu, e levou embaixo do braço, achando como os outros, que era só uma estada temporária ali, até que a questão política na Alemanha se acalmasse. E levou então a tese dele de doutorado ali, a coisa mais importante para ele. E a primeira coisa que aconteceu foi, todo mundo tira a roupa, né, os cabelos são cortados, homens e mulheres, não importa, e a tese dele foi embora. Foi o primeiro momento que ele viu que a vida dele seria diferente. E ele só conseguiu, de fato, sair do campo de concentração. Mas, quase 2 anos depois que entrou, depois de ver vários companheiros judeus mortos, se suicidando, porque ele manteve a firmeza na condução da sua mente e sempre procurava entender a razão do seu sofrimento. Tanto que, ao sair do campo de concentração, fundou uma escola de psicologia, que é a logoterapia, ou a logosofia, e deu para a humanidade a 4ª escola de psicologia, que é a psicologia humanista, onde o sofrimento tem que ser visto frente a frente. Não podemos nos colocar como vítimas, não somos vítimas de nada. Somos, sim, agraciados com a dificuldade, com a experiência estímulo ou com a experiência desafio para nos tornarmos melhores. Essa é a tônica da dor, essa é a tônica do sofrimento. Então, para finalizar, cada um de nós precisa sair da posição de vítima e encarar a sua dor naturalmente. Perguntar para ela, o que você quer me ensinar? O que eu devo aprender rapidamente? E olha, talvez nós tenhamos uma imensa gratidão pelos períodos mais difíceis da nossa vida, até maior gratidão
do que aqueles períodos de férias na rede, com água de coco fresquinha. Talvez esses nem tenham trazido para nós uma mudança de diretriz, um significado existencial, tal qual aqueles momentos de provação ou de expiação. Falando um pouco do Viktor Frankl, do livro, né, que ele relata essa situação, tem um momento que ele pega uma pessoa que ficou muito deprimida por algo que aconteceu, que acometeu, né, e ela está quase desencarnando, e ele pergunta à pessoa: as alegrias que você teve nesse momento não contam? Se você fizer um balanço na sua vida, você tem mais alegria ou mais tristeza? Então, esses momentos que nós rotulamos de momentos de infortúnios, muitas das vezes é uma crença de que naquele momento nós somos tão capazes que por isso que essa situação vem dessa forma. E ele fala para a enferma: a sua vida é um monumento. É um monumento que quem está ao seu redor aprende, mas aprende com a forma como você lida com a situação e como é que você é capaz de sair dela. Uma coisa que também me ocorreu, a gente pode falar assim: puxa, mas acontece tanta coisa dolorosa, tanto sofrimento, tanta coisa negativa, e a gente não presta atenção, por isso que se repete. Mas na verdade a gente não presta atenção nas coisas boas também, né? A gente anda muito distraído. A gente vive a nossa vida sem prestar atenção nos estímulos, nas situações que nos acontecem. Porque nós podemos aprender não só com a dor, mas também com os momentos felizes, também com as situações. Mas normalmente a gente é muito reagente. A coisa é boa, eu fico feliz. A coisa não é boa, eu fico triste. Aí daqui a pouco uma outra coisa boa acontece, eu volto a ficar feliz e assim eu vou seguindo a minha vida. Desencarno e daqui a pouco volto, né, a reencarnar, faço um outro planejamento. Então a gente precisa realmente tomar o controle da nossa vida, né, estabelecer objetivos e estar atento, né, estar presente nos momentos, estar presente àquilo que nos acontece, a nossa vida, para que nós possamos realmente aproveitar todos os estímulos e todas as situações que nos acontecem, positivas ou negativas. Denise, agora não? Bom, ainda na linha da pergunta sobre dores no trabalho, alguém pergunta o seguinte: a dor sofrida por assédio moral no trabalho pode ser resgate ou uma escolha errada pelo nosso livre-arbítrio ao aceitarmos humilhações? Muitas das vezes nós aceitamos o desequilíbrio do outro achando que somos heroínas ou heróis, que aí eu não sei se quem fez a pergunta, né? Mas o assédio, se ele está lhe incomodando, aliás, o assédio de forma geral, se está lhe incomodando, não lhe convém você alimentar, lhe convém você denunciar sim. Eu tenho medo das consequências. Sim, mas aí você tem que pesar o que está lhe causando maior sofrimento. Nós não viemos nessa vida para sofrer, por mais que nós optemos para o sofrimento. Nós viemos nessa vida para aprender. Agora, alimentar a loucura do outro, se você não tem condições de sinalizar, denuncie. Porque o assédio, a falta de respeito, tem que ser sinalizado. De que forma? Não precisa você usar da mesma bandeira. Eu tenho uma frase que eu costumo dizer que exaltação não é convicção. É colocar a situação e não exagerar na forma como é colocado. Mas penso eu que seja a melhor forma é denunciar, se está se sentindo incomodado. Fernando, tendo em vista o pensamento da doutrina que vê na dor uma possibilidade de aprendizado, como podemos ajudar a prevenir em nossos jovens a fuga da dor por meio do suicídio? Excelente pergunta, né? Porque a gente vê uma geração de jovens que estão extremamente suscetíveis não só à dor, mas à contrariedade, né? A gente vê como realmente o flagelo do suicídio, ele está aí em todos os países,
assolando não só os jovens, mas principalmente os jovens pela forma como eles reagem à vida. Eu acho que o que nós precisamos realmente fazer, aí eu vou voltar à fala que eu tive agora, de nós estarmos presentes à nossa vida, nós estarmos atentos às necessidades de todos que estão à nossa volta. Não é à toa que as famílias se constroem, não é à toa que as relações se estabelecem. Somos espíritos que estamos juntos aprendendo a crescer e procurando nos ajudar uns aos outros. Né? E nós estando presentes à nossa vida, nós vamos perceber que se eu tenho 3 filhos diferentes, eu tenho que dar uma educação diferente para eles. Porque cada um vai reagir de uma forma diferente, cada um tem uma necessidade diferente, cada um tem uma forma de ver a vida. Né? E muitas das vezes a gente está tão preocupado com os nossos problemas, com as nossas dores, com os nossos sofrimentos, que não é que a gente não se importe com o sofrimento dos outros, principalmente os nossos queridos, mas eles acabam ficando em segundo plano, muitas das vezes. Né? Então eu acho que o grande remédio contra o suicídio é o Evangelho de Jesus. Né? É a pessoa conseguir encontrar um sentido para a vida, usando o trabalho do Viktor Frankl, né? Que o trabalho dele, inclusive, foi na prevenção ao suicídio, fazendo as pessoas encontrarem um sentido para a vida. E esse sentido, muitas das vezes, a gente não vai encontrar no terra a terra, porque muitas das situações aqui no terra a terra não fazem sentido algum. A gente precisa realmente observar as situações sobre um ponto de vista mais elevado. Isso que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, item 5, que fala justamente do ponto de vista. A gente precisa enxergar as coisas da Terra do ponto de vista do espírito imortal, do ponto de vista do que a doutrina espírita tem para nos trazer. Não que só a doutrina espírita tenha resposta para isso, mas nós somos espíritas e nós temos que usar aquilo que nós temos à nossa mão, que é a doutrina espírita. E que consolador maravilhoso não é a doutrina espírita para consolar-nos sobre as dores da vida. Então a gente tem que realmente estar atento às necessidades dos jovens à nossa volta, não só dentro da nossa casa, mas à nossa volta, para a gente procurar ampará-los, esclarecê-los e consolá-los. E nisso a gente tem o Evangelho de Jesus como uma excelente ferramenta para isso. Ainda na linha do suicídio, Cláudia, como a doutrina espírita pode nos esclarecer o crescimento do suicídio entre jovens, sobretudo crianças? Por que uma criança vai se suicidar? Bom, o suicídio ele tem várias causas, né? E a questão que hoje, especialmente no Brasil, que é um país que tem um alto índice de suicídios na faixa etária de 15 a 29 anos, isso levantado pelo Ministério da Saúde, o que acontece é que a sociedade perdeu, de fato, o sentido existencial. Então, muitos de nós nos ocupamos, no nosso tempo, com as demandas do dia a dia e não privilegiamos nesse nosso dia a dia o contato, o amor, o estar presente, como o Fernando acabou de colocar. E provavelmente essa geração, né, de 15 a 29, acredite que os amigos do Facebook são amigos. Nós que não somos dessa geração sabemos o que é um amigo no Facebook e sabemos o que é um amigo de carne e osso, que nos escuta, que pelo tom da nossa voz ele já sabe se nós temos alguma questão ou não, pelo abraço, pelo carinho. Mas essa é uma juventude que está focada em outros valores. E com toda certeza a geração anterior de seus pais, avós, não soube passar para eles toda a gama de afetividade necessária a usar essa ferramenta, que é para a evolução, que é para o progresso, com o devido cuidado, entendendo para que significa. E quando nós perdemos o nosso sentido existencial, espíritas ou não, pensamos em acabar com o problema. E o suicida, ele quer acabar com o problema. E ele supõe, ele acha erroneamente que acabando com a própria vida acabará com o problema.
Outra questão que é levantada, não tem uma base filosófica religiosa. Porque todas as bases filosóficas religiosas são contrárias ao suicídio, obviamente, né? E o Espiritismo tem uma ferramenta formidável, que é a vida após a reencarnação. Então, conseguimos dimensionar o nosso problema atual, seja ele qual for, de uma maneira mais atenuada do que se pensássemos, tenho apenas uma vida. O meu irmão está direitinho aqui, saudável, contente, ainda ganhou na loto. Eu perdi o emprego, sou deficiente, não tenho ninguém por mim. Então, que justiça seria essa? Mas quando nós colocamos essas questões contextualizadas dentro da reencarnação, já percebemos nuances diferentes que nos estimulam a buscar esse sentido existencial. Se não foi dado ao jovem a oportunidade de avaliar e de ponderar essas questões, certamente ele se desencantará muito rápido numa sociedade de consumo, numa sociedade onde se privilegia o ter e não o ser. O que temos que fazer? Ser. O que temos que fazer? Amar. O que temos que fazer? Confiar e buscar as ferramentas, como o Fernando muito bem colocou, que no Evangelho de Jesus estão lá, o melhor código de ética que existe. Prático, simples, fácil, né? Um programa de psicoterapia, colocar em prática. Ah, mas o meu parente, o meu filho, o jovem que está ao meu lado, não quer nem saber. Não importa, faça você. Dê o exemplo, mostre o seu equilíbrio, mostre a sua rigidez emocional. Certamente você será um instrumento de Deus e dos Espíritos para influenciar essa alma, porque funcionamos em rede, somos seres interexistenciais, influenciamos o outro da mesma forma que o outro nos influencia. Então vamos investir nisso para o bem. Denise, como aceitar, como encarar a dor causada pelos nossos próprios familiares? Por exemplo, uma mãe que causa dor moral ao filho. Todas as vezes que nós temos esse tipo de colisão, principalmente dentro do núcleo familiar, do primeiro núcleo familiar, como foi o exemplo, nós temos que nos perguntar se as aflições não são desta vida, está lá na codificação, pode ser de vidas pregressas. Mas o mais importante é o que eu posso fazer para modificar essa dor. Mais uma vez eu vou falar, o problema está em quem escuta. Mesmo uma mãe que possa ter sido uma inimiga na outra encarnação, a mãe, um pai, alguém que na outra encarnação tenham sido inimigos, e nessa vieram com essa situação de mãe, pai, filhos, o que aquele que está se sentindo agredido pode vir a fazer? Plagiando aqui a fala da nossa amiga, amar. Entender o que pode fazer de melhor é amar. Aquela pessoa talvez esteja acessando alguma informação que você, como espírito, está sinalizando e ela está sendo reagente. E aí ela relembra e age ou tem algum problema que ela está descontrolada. O que cabe àquele que está recebendo a agressão é procurar desenvolver a tolerância, a compaixão e fazer um pequeno exercício. Se realmente ficasse diagnosticado como louco, como você reagiria? Veja, dessa forma, se for uma bengala para aliviar a sua relação para com o outro. Mas o mais importante é ter um olhar de compaixão. Louco é aquele que agride. Louco não é aquele que recebe a agressão. O outro, você não pode fazer nada, mas contigo você pode fazer tudo. Fernando, podemos optar no plano espiritual por viver uma nova encarnação com depressão? Olha,
Eu acredito que não, ninguém vai optar por viver em depressão. Mas o que pode acontecer é o espírito estar deprimido no plano espiritual e reencarnar e manter esse sentimento aqui, não conseguir se desvencilhar desse sentimento. Porque quando nós analisamos a vida do espírito é uma só. Ora encarnado, ora desencarnado. Há uma continuidade, não há uma quebra dessa continuidade. Né? Então o espírito, por isso que a gente tem que estar muito atento ao nosso dia a dia, a como nós vivemos a nossa vida. Aí eu vou citar uma fala da Cláudia, que ela falou algo que realmente, no mundo, o pior que pode nos acontecer é a morte. É isso que vê que pintam a morte com aquela foice, o capuz preto, e está no cemitério, aquelas nuvens. Então você vê que a imagem é sombria. Mas quando a doutrina espírita vem nos dizer que a morte não existe, aí a gente começa a pensar, se a morte não existe, ela não pode ser o pior que pode nos acontecer. Então o que seria o pior que pode nos acontecer? Aí nós vamos analisar como a desarmonia. Porque a desarmonia, inclusive, pode sobreviver àquilo que nós chamamos de morte. Né? Quantos e quantos espíritos não desencarnam em altos graus de desarmonia e levam essa desarmonia para o plano espiritual, né? Ainda em sofrimento. Então a gente tem que começar a cuidar da nossa harmonia. Começar hoje, mas hoje eu estou com depressão. Ok, você tem que começar a analisar esses seus sentimentos para traçar um caminho para sair disso. Quando que eu vou sair? Porque a gente também quer que saia amanhã, agora, daqui a 10 minutos. É possível? Não tenham dúvidas de que é possível. Porque o espírito, ele pode fazer essa transformação de uma hora para outra. A lei de amor permite isso. Agora, na maioria das vezes, vai ser um processo. Que a gente não tem que ficar preso ao resultado. A gente tem que ficar preso ao caminho. Então, muitas das vezes, o espírito desencarna em desarmonia, fica no plano espiritual em desarmonia e reencarna e traz essa desarmonia. Que, no caso, a depressão, que foi a pergunta. Né? Mas em que momento isso vai parar? Né? Muitas das vezes a gente quer que o outro nos ajude a parar. Mas a gente tem que entender que o processo é de dentro para fora. Não vai ser nunca de fora para dentro. É claro que a sociedade dá inúmeras ferramentas para nos ajudar nesses processos de crescimento. O próprio centro espírita é um deles. A psicologia, a psiquiatria, você procurar uma ajuda, um atendimento fraterno, conversar com um amigo, buscar um sentido para a sua vida, né? São todas ferramentas que estão à nossa disposição. Né? Agora, a gente tem que realmente começar a ver o que nós podemos fazer hoje. Né? A depressão é uma situação que tira a energia muito do espírito, ele às vezes não vê saída nenhuma para o que ele pode fazer. Né? Eu não consigo ver saída, eu não consigo ver solução para isso. Aí nesse momento a gente vai chamar Jesus, né, que disse que se tivesses fé do tamanho de um grão de mostarda, diria essa montanha, saia daqui para ali. A situação pode estar desesperadora. E realmente existem situações desesperadoras. Mas vamos procurar colocar na nossa mente essa fala de Jesus. E começar a desenvolver essa fé. De que hoje pode estar muito ruim, mas eu sou um espírito. Deus não me fez para sofrer. E esse sofrimento vai ter um fim. Eu posso não ver esse fim. Aí é a fé. Mas eu sei que vai ter um fim. Essa mudança de postura já vai começar a fazer a nossa própria mente começar a enxergar que fim pode ser esse. Agora, é um processo. E o que é muitas vezes muito difícil de nós fazermos, que nós somos muito orgulhosos, é pedir ajuda. Se nós achamos que não podemos conseguir sozinhos, estamos sem forças, vamos pedir ajuda àquele que está ao nosso lado. Cláudia, muitas vezes a dor da perda de um ente querido nos leva a buscar consolo na doutrina espírita, que muito ajuda a atenuá-la. Como o espiritista pode ajudar outras pessoas a entender a beleza consoladora dessa doutrina? Pelo exemplo, né?
já que a pessoa chegou e encontrou o consolo, com toda certeza a sua postura diante dessa, entre aspas, perda, porque se ela se consolou dentro da doutrina espírita, ela já sabe que não houve perda nenhuma. E essa pessoa provavelmente treinou algo que todos nós, já tendo passado por algo semelhante ou não, precisamos treinar, que é o desapego. Precisamos nos desapegar de coisas e também precisamos nos desapegar emocionalmente de pessoas. Isso não quer dizer que nós tenhamos que não gostar das pessoas ou não estar próximos às pessoas, ainda que sejam filhos nossos. Mas temos que saber que isso faz parte do processo transitório de encontro, de evolução. E que o permanente, a vida real, não está aqui enquanto encarnados, está na pátria espiritual. E por isso esse entendimento é consolador para aqueles que perderam, entre aspas, os seus entes queridos, que já até entenderam que não perderam nada, né? Como eu disse. A questão de passar isso para outra pessoa depende muito do tempo dessa outra pessoa. Eu mesma tenho na minha família, os meus sogros, a minha cunhada há 23 anos atrás desencarnou aos 37 anos e foi algo assim muito traumático para a família toda, evidentemente, tinha 2 filhos, enfim. E até hoje, né, os meus sogros, eles sempre se referem a ela com muita tristeza, como sendo aquele momento, o momento em que as suas almas ficaram de joelhos e que nunca mais se levantaram. Então é com essa força dessa dor que eles sempre voltam a esse momento. Apesar de tantas e tantas vezes já termos conversado com eles a respeito da proximidade com a filha através dos sonhos, das boas vibrações, das lembranças carinhosas, dos momentos afetuosos, né? A treinar, sentir essa presença amiga que com toda certeza está e sempre esteve ao lado deles, porque os laços de amor não se desfazem com a morte. Mas eles não estão nesse tempo de entendimento e continuam ainda naquele momento, naquele desenlace. Então vai muito da outra pessoa estar no seu tempo de compreensão. Mas com toda certeza o espírita que passa por essa prova ou por essa expiação e vai e leva otimismo, confiança e continua o seu trabalho, muito embora com momentos de saudade, de tristeza, mas com coragem e alegria cristã, não alegrias, alegria, ele com toda certeza vai influenciar muita gente, vai ser exemplo para muita gente. E é essa a proposta do Cristo. A proposta é, sobretudo, que sejamos exemplos, pequeninos exemplos, pontes, pinguelas, que vamos com esse exemplo alçar e guindar muitas pessoas à consolação. Pessoal, só um aviso. Estão chegando algumas perguntas bem sucintas e outras mais abrangentes a essas. Então fique atento que a sua pergunta está sendo respondida dentro de uma outra que permite uma resposta mais ampla, tá bom? Fique atento, ok? Denise, o espírito reencarna com programação de dor no sentido literal. Pergunta, o trabalho no bem, por exemplo, mediunidade, pode substituir o sofrimento programado? Substituir o sofrimento programado não, mas o entendimento vai fazer com que minimize bastante esse sofrimento. Aqui já foi dito por diversos exemplos e em outras respostas que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. A mediunidade, ela dá ao médium um certo privilégio, porque ele lida com sofrimentos que a literatura não descreve. O médium que percebe, naquele momento do seu trabalho, a caridade que ele faz para com aquele, estando em contato com aquele espírito que está
equivocado, ou em sofrimento, enfim, desalinho mental, nós aprendemos muito. Porque você, naquele contato, o médium educado, ele tende a ser um ponto de equilíbrio para esses espíritos. Mas quando termina e o médium analisa todo o processo, ele vê que muitas das escolhas dele podem ser evitadas. E com isso minimiza o sofrimento. Porque ele esteve em contato com alguém com um histórico diferente do dele e como ele reagiu. Por isso é um benefício para o médium educado, né? Que consegue perceber essas nuances. Mas aí vocês podem dizer, e aqueles que não são médiuns? A gente pode olhar para a casa do vizinho. É aquele que tem olhos para ver e ouvidos para ouvir. Em todo momento, quando Kardec diz que todos nós somos médios, em todo momento nós somos exemplos. Também, como o Cláudio colocou, é uma rede influenciando e sendo influenciado. Só uma questão também que vale a pena tecer alguns comentários. Planejamento não é prisão. A gente muda os nossos planejamentos o tempo inteiro. Porque a nossa vida é muito complexa, às vezes a gente encarna, chega aqui, as situações da nossa vida vão acontecendo, a gente vai fazendo escolhas e vai mudando o nosso caminho, né? Então o planejamento que a gente faz, ele é um planejamento, ele dá uma direção em algumas situações que a gente realmente escolhe que precisa passar. Agora, ele não é minucioso, ele não é a cada minuto, a cada hora, o que vai acontecer comigo. Ele é uma forma bem ampla e dá uma grande margem de liberdade para o espírito ir modificando dentro da sua existência. Fernando, dor sempre representou para mim aprendizado. O fato de eu não ter superado algumas dores, ou seja, ainda sofrer, apesar de decorrido tanto tempo, significa que eu não aprendi e, por conseguinte, posso passar de novo pela mesma dor? Olha, eu esperei um bom tempo por isso, hein? Não sei. Porque o que acontece? Quando a gente analisa à luz da doutrina espírita, fica muito difícil a gente analisar fatos concretos. Por quê? Porque cada um de nós é uma individualidade. Cada um de nós é um universo interagindo com outros universos. Então a gente nunca pode olhar para o outro e dizer é isso ou não é isso, porque a gente estaria sendo muito leviano. Mesmo quando a gente está vendo a pessoa em dor, que a gente tem muito, às vezes, principalmente porque sabe da reencarnação, aí vê uma pessoa com um sofrimento, uma situação, a gente fala, esse aí deve ter feito muito mal na outra vida, por isso que está assim. Não necessariamente, pode ser um espírito missionário nos ensinando como suportar a dor, por exemplo, né? Porque cada um de nós é uma individualidade. Nós estamos em prova, nós estamos em expiação, nós estamos em missão, né? E o irmão ao nosso lado, né? Então a gente não tem como fazer esse tipo de julgamento para casos específicos, né? O que a gente pode fazer é falar de forma geral, que aí vem o que a gente vem falando já há uma hora mais ou menos, que realmente o mecanismo da dor, ele serve para o espírito aprender. Agora, aprender o quê? O que o espírito precisa aprender para evoluir? A gente não sabe. É a experiência, é o crescimento, mas dizer é isso ou aquilo, a gente não sabe. Porque cada um de nós é uma individualidade. De repente, para mim, ter essa dor durante toda uma vida foi o que eu planejei quando eu estava reencarnando. Porque de repente eu via que isso era necessário para mim. Eu não consigo hoje enxergar porque eu não sei o que é a vida sem essa dor. Que escolhas eu estaria fazendo se não tivesse esse freio, por exemplo, dentro da minha existência? Eu não tenho como dizer, porque eu vivo com essa dor, por exemplo, né? Mas de repente é um planejamento. De repente não é nem nada de mal que você fez. É simplesmente uma situação que foi colocada ali por mim mesmo para me dar um direcionamento dentro da minha existência. A grande verdade é que não tem como a gente saber e nem importa. Vou dizer na verdade, nem importa. O que a gente tem que analisar sempre é o que nós estamos fazendo com os estímulos da nossa vida.
sejam eles positivos ou negativos. Como eu estou vivendo a minha vida? O que eu estou fazendo dentro dessa existência para realmente sair dela melhor do que eu cheguei? Eu consigo perceber um crescimento em mim? Eu consigo perceber que eu estou aprendendo algo dentro da minha existência? Essas são reflexões que são fundamentais na nossa vida, para nós buscarmos cada vez mais qualificar essa nossa existência aqui na Terra. Muitas das vezes esse foco é a perseverança, sim, que estejamos como foco mesmo. Mas você, perseverando a sua condição, pode estar lhe preparando para algo que está por vir. Cláudia, como entender o comportamento de alguém que após uma grande dor revolta-se e busca isolar-se completamente do mundo? Essa pessoa é uma pessoa muito orgulhosa. Sente que não merece isso, tão boa, tão perfeitinha. Como é que foi acontecer isso comigo? Isso é uma injustiça. É uma raiva muito grande, que é a base da revolta. Esse comportamento é comum. Nós sentimos isso sempre, até com alguma frequência, né? Quando o sofrimento chega para qualquer um de nós aqui, a primeira coisa que a gente pensa, mas eu ia ao centro tão direitinho, né? Passe, água fluida, estava fazendo tudo direitinho, olha só. Como se nós, espíritas, tivéssemos algum privilégio, estivéssemos ganhando algum bônus, né? Algum desconto nas nossas questões pessoais, íntimas, familiares, profissionais, quando na verdade não é nada disso. Estamos aqui nos preparando, nos fortalecendo para evoluirmos. E assim fazemos a cada dia nas menores coisas, nas pequenas tarefas. Mas voltamos sempre àqueles sentimentos, àquelas emoções que estamos acostumados lá das outras vidas. É o que Joana fala, são os nossos atavismos, temos hábitos emocionais. Então voltamos à revolta. Temos hábitos emocionais, voltamos ao orgulho. E a cada vez que sentimos a revolta, sentimos a raiva, sentimos o orgulho, nós diminuímos um pouquinho essa forma de percepção. Quando a dor voltar, e por isso ela vai e volta, né? Porque a gente ainda não aprendeu. Quando ela voltar, a gente vai experimentar novamente, mas essa revolta vai ser menor. Essa raiva vai estar numa gradação um pouco melhorada, com menor intensidade. E assim nós vamos tomando conhecimento de nós mesmos. Nós não podemos esquecer que o autoconhecimento é fundamental nesse jogo de claro e escuro. Precisamos entender que a nossa mente busca compensações, fugas. É mais fácil eu fugir e dizer sou infeliz, sou vítima, não quero me relacionar com ninguém, estou revoltado, do que encarar o que temos pela frente. Porque nós somos inseguros, medrosos. Então precisamos enxergar essa gama de emoções e sentimentos que nos acometem e claro que muitas vezes precisaremos de uma psicoterapia, precisaremos de ajuda, precisaremos do atendimento fraterno, precisaremos ler mais a doutrina que nos traz uma gama de literaturas, de livros que nos ajudam também do ponto de vista psicológico. É o efeito terapêutico da doutrina, não é que seja aqui um tratamento, mas tem um efeito terapêutico. Precisamos buscar esse efeito, porque o que nós queremos, todos nós aqui encarnados e desencarnados, é o bem comum, é estarmos em harmonia. E por isso essa grande aflição quando a dor vem, né? Então vamos tratar esse orgulho, como Kardec disse, uma das chagas da humanidade. Porque certamente a gente vai melhorar muito a nossa percepção da dor, se menos orgulhosos formos. Denise, como explicar pessoas que se definem como masoquistas
e que buscam na dor o prazer. Gosto para tudo, né? Tem pessoas que elas se veem realizadas dessa forma, mas não estão em sofrimento. Daí um exemplo da dor sem sofrimento. O masoquista busca as sensações, são prazerosas. Se nós analisarmos, como o Cláudia muito bem colocou, no autoconhecimento, quanto de masoquismo nós temos quando nós não deixamos as coisas fluírem. A vida é como um rio. Os problemas fazem parte da composição da água do rio. E às vezes nós queremos reter essa água. E aí sentimos dor em todas as formas, porque nós queremos reter determinadas situações. Aí vem artrose, artrite, artrudo. E o masoquismo é uma parcela de masoquismo. Então, um exemplo de dor sem sofrimento é uma patologia. Me parece que essa pessoa é muito culpada, se sente muito culpada, né? E nós temos mecanismos masoquistas, né? A gente vê só aquele que está lá no 80, mas a gente tem os nossos também, né? A gente tem as nossas questões que nós nos sentimos culpados, não nos auto-perdoamos e ficamos ali. Quando sofremos, dizemos, ai, agora sim, eu estou mais confortável porque eu estou sofrendo. Ou então, quando está tudo bem, pensamos, vai acontecer alguma coisa, não é possível. Porque está tudo dando certo, eu tenho certeza que vem um problema grande pela frente. São os nossos mecanismos masoquistas. Mas isso é um sentimento de culpa lá inconsciente, que o Fernando falou, que a gente traz de outras vidas. Precisamos nos absolver. Como é que a gente se absolve? É dizendo, eu não tenho nada, sou feliz, sou contente? Não. A gente se absolve, a gente se perdoa trabalhando, assumindo a responsabilidade pelas nossas vidas. É assim que a gente consegue adquirir esse auto-perdão. E como Joana nos coloca, quando a gente se auto-perdoa, a gente ganha um brinde. É igual o Kinder Ovo, né? Tem um brinde dentro. O brinde é aprender a perdoar o outro. É muito interessante fazer essa tentativa e esse treino. Fernando, como se explicar a causa das pessoas que ficam criando doenças para ficar reclamando de dor? Olha, espetáculo essa pergunta que eu estou querendo falar. Eu planejei de falar uma coisa aqui, não tinha tido oportunidade, vou ter agora. Porque quando a gente fala, e Espírita adora falar isso, das causas anteriores das aflições, né, a gente vê que tudo a gente joga na outra vida. Né? Qualquer sofrimento que nos acontece, isso é da outra vida, isso é da outra vida. E não necessariamente, pelo menos não é isso que o Evangelho nos traz. Lá no próprio item, lá no capítulo 5, que fala das causas anteriores das aflições, tem um outro item do ladinho que fala das causas atuais das aflições. E eles dizem lá que grande parte, não é nem metade não, é grande parte das nossas aflições são causadas nesta vida mesmo. Por quê? Pelas nossas escolhas, pela forma como a gente vive a vida, pela forma como a gente, os nossos pensamentos mesmo vão vibrando e nós vamos criando situações de aflição, de sofrimento para nós. E não percebemos isso. Né? O quanto nós vamos criando essas situações, aí daqui a pouco lá na frente a situação aparece, a gente culpa o outro que fez, a gente culpa o governo, a gente culpa as situações diversas. Quando na verdade a gente não percebe que nós mesmos que fomos cavando aquilo através dos nossos atos diários. Né? Então a gente tem que realmente estar muito atento a isso, estar muito atento a essas causas atuais. Estão ouvindo aí no final? Tá baixo? Eu vou aumentar um pouco a voz. Tá? Mas, então a gente tem que estar muito atento, meus irmãos, aos sofrimentos que nós criamos nesta vida para nós. Porque se nós criamos esses sofrimentos, nós podemos modificar e começar a criar alegrias para nós. Né? Fenelon
no próprio capítulo 5, ele vem dizer que a felicidade que se pode almejar nessa vida é a paz de espírito. Né? E se a gente analisar essa fala de Fénelon, quantos momentos da nossa existência a gente esteve em paz conosco mesmo? A gente esteve em paz dentro da nossa existência. Mas por quê? Porque a gente vive alimentando culpas, a gente vive alimentando discórdia, a gente vive alimentando sofrimentos e criando sofrimentos dentro dessa existência. Nós precisamos começar a fazer diferente. Nós precisamos começar a trabalhar e a construir essa paz dentro da nossa vida. São escolhas que nós fazemos a cada momento, a cada dia. Agora, não tenham dúvida de que está ao alcance de cada um começar a construir um caminho diferente. Desse momento para frente, como a Cláudia muito bem colocou, né, os nossos erros a gente deve encará-los com responsabilidade. Né? Qual é a minha responsabilidade? O que eu posso fazer para reparar aquele erro? Não com culpa, não com um chicote batendo nas nossas costas. Isso não vai levar a gente para lugar nenhum. É realmente começar a construir positivamente. O contrário do mal é o bem. Então, se eu não quero mais ter mal na minha vida, eu tenho que começar a fazer o bem, a pensar o bem, a agir no bem, o máximo que eu conseguir. Não quer dizer que eu vou conseguir sair daqui um franciscano, né, falando com os passarinhos. Não necessariamente. Eu posso, mas não necessariamente. Mas o máximo que eu conseguir fazer de esforço nesse sentido vai fazer eu construir a cada dia essa estrada. Lá Kardec colocou que o verdadeiro espírito é reconhecido pela sua transformação moral e pelos esforços que faz em se transformar. É esse esforço que vai nos colocar em contato com essa espiritualidade para que ela possa realmente fortalecer esse novo caminho dentro da nossa vida. Como nós colocamos aqui da necessidade de estarmos nos perguntando a dor, mas perguntando a dor, o que ela quer nos dizer, nesse momento de estar procurando essas dores, eu posso me questionar que tipo de ganho eu estou tendo. Se está valendo a pena finalizar as minhas células, finalizar Alô, alô. Depois da dor do ouvido, nós vamos continuar falando, perguntando se essas dores, até mesmo do ouvido, se tem valido a pena, que tipo de ganhos eu estou tendo. Porque eu estou com uma carência que talvez eu não queira enxergar. E seria tão bom eu cuidar de mim mesma, que às vezes eu fico tão preocupada com o outro, esquecendo de olhar no espelho e me perguntar qual é a carência que está gritando e você não está querendo enxergar. Cláudia, os animais podem perceber, captar a dor humana? Com certeza, a gente vê isso, né? Na prática, quem tem um animalzinho de estimação, né? Ele fica triste, ele sabe, parece até que antes de nós mesmos, né? Percebemos uma doença, um processo patológico grave, ele está lá. E por que será, né? O mais importante é por que será, né? Deus nos auxilia, todos os seres vivos nos auxiliam. Estamos
sendo olhados e devemos também dar a nossa contribuição, né, fazendo parte da criação, né, e também olhar pelos outros seres vivos. Estamos em rede. Denise, por que a dor é uma das grandes causas das pessoas buscarem o espiritismo? É opcional, que pode ser pelo amor. Aí as pessoas acham que através da dor as portas estão abertas do espiritismo. Mas pelo amor, porque é muito bom estudar. E a doutrina nos dá um manancial de instruções que facilita bastante a nossa vida, o entendimento. E fazer, claro, esse esforço, como aqui já foi mencionado, de domar as nossas más inclinações. Mas pode ser pelo amor. Olha só. E também o que acontece, a dor tira a gente da zona de conforto, né? Muitas das vezes. E a gente vai tentar procurar respostas. Agora, vai procurar o espiritismo, vai procurar as outras religiões, a gente vai procurar ajuda no psicólogo, vai procurar num amigo. A gente sempre sai dessa zona de conforto e procura uma ajuda, né? Aí no espiritismo, como em outras também. Fernando, o sofrimento do espírito é moral. O espírito desencarnado, muito apegado à matéria, sente dores físicas? Com certeza, porque ele tem um corpo e esse corpo é feito de matéria, que é o perispírito, né? E citando um grande espírito que esteve aqui na Terra, que é o Siddhartha Gautama, o primeiro Buda, toda a causa de sofrimento está no desejo e no apego. Essa frase foi falada 2.500 anos atrás. Quando a gente analisa a grandeza dessa frase falada por esse espírito, a gente vê que realmente, né, esses desejos desenfreados que nós, muitas das vezes, por prazeres momentâneos, nós acabamos tendo sofrimentos que duram no tempo, né, causam muito sofrimento para o espírito, e os apegos, que já foi falado até pela Cláudia, vão prendendo esse espírito, né? Seja o apego, a gente pensa em apego só coisas materiais, mas existem diversos tipos de apego, apegos afetivos, apegos à nossa imagem física, apego à nossa imagem moral, né? Apego às nossas ideias. Eu não tenho apego a dinheiro, mas fala que eu estou errado. Aí você vai conhecer a pessoa. Fala que eu estou errado. Então, assim, apego à ideia. Todo apego vai virar uma prisão para esse espírito, né? E o que a gente tem que entender, a doutrina espírita vem nos dizendo isso também, que essa realidade material não difere da realidade espiritual, né? É muito mais uma cópia dela do que algo diferente, algo estranho. Quando a gente analisa André Luiz no livro Nosso Lar, ele não sai atravessando a porta da casa de Lísias, ele sai atravessando? Ou ele bate na porta para entrar? Por quê? Porque ele não atravessa aquela matéria que é feita da mesma matéria do perispírito dele, assim como nós não atravessamos essa parede aqui, né? Porque lá também é matéria. Se é matéria e tem um corpo, esse corpo também vai ter o seu nível de sentir dor. Não só a dor moral, que aí é dor espírito, mas dor física também. Quantos e quantos espíritos não relatam dores físicas quando são atendidos nas mesas de esclarecimento, né? A gente não pode duvidar que eles realmente estão sentindo dor, né? Então não há diferença, né, para nós estarmos encarnados ou desencarnados para nós sentirmos dor, né? O que a gente tem que buscar é um caminho para sair da dor, estejamos nós encarnados ou desencarnados, que isso também é possível. Obrigada. Bom, agora nós terminamos a rodada das perguntas, né? Nos aproximamos do final da nossa sessão e gostaríamos que cada um de vocês nos apresentasse suas considerações finais sobre o tema. Bom, amigos, nós, né, não somos o que aconteceu conosco. Não somos. Nós somos o que nós escolhemos nos tornar. E essa frase, né, foi dita por um psiquiatra e ela é muito interessante, porque muitas vezes nós escolhemos que queremos ser assim, assado, ou que o nosso filho tenha isso ou aquilo, e ficamos presos nessa escolha, quando nós não temos o poder de escolher
o caminho do outro, a vida do outro, o que o outro vai ser ou o que vai nos acontecer. Essa escolha nós não temos. A escolha que nós temos, a única escolha que nós temos é como vamos nos comportar diante de um fato que nós interpretamos como dor e sofrimento. Ou talvez também como vamos nos comportar a respeito de um fato que nos traz alegria. Porque muitas vezes nos desviamos na alegria, né? Então, não somos o que aconteceu conosco, somos o que escolhemos nos tornar a cada momento que passamos por uma questão difícil para a nossa alma. Podemos escolher entender, evoluir, caminhar, ter essa base de estímulo, ou podemos nos revoltar. É uma escolha, é o nosso livre-arbítrio. É óbvio que na segunda opção vamos acrescer uma carga de sofrimento e vamos ter que voltar e refazer toda a lição, porque o desafio, a experiência desafio não foi aprendida na escola da vida, né? Foi nos dado uma oportunidade, mas nós não aprendemos. Mas até nisso Deus é muito misericordioso e bom, porque estamos cheios dessa história, né, de não aprendizado na nossa trajetória. Até nisso Deus é misericordioso, porque nos acompanha, porque o nosso mentor espiritual está ao nosso lado, porque temos amigos, porque temos pessoas dedicadas que cuidam de nós durante essa trajetória. Então, só temos, na verdade, que confiar e seguir. Não termos medo da dor que virá, não temos medo da dor que já está, porque ela também vai passar. Muito obrigado pela atenção de vocês. Meus amigos, Cláudia quase que me deixou sem fala, mas a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. E o nosso mestre, quando ele disse, ame, que procuremos colocar em prática esse verbo. Ah, mas eu não sei como é que é amar. Então cuide. Mas ele disse, faça ao outro o que gostaria que o outro lhe fizesse. Ame o outro como a si mesmo. Ou seja, cuide do outro como você cuida de você mesma. Esse fica o nosso ensinamento. Que possamos cuidar mais de cada um de nós, desse nosso universo, que quando nós estamos em equilíbrio, nós convidamos quem está ao nosso lado a fazer o mesmo exercício. E com isso, terão o equilíbrio também. Muito obrigada pela atenção de vocês. Meus irmãos, queria agradecer a participação de todos, né, porque realmente as perguntas foram muito interessantes, eu gostei muito. Eu achei que foi bem proveitoso, para mim pelo menos foi bastante proveitoso, eu aprendi bastante hoje. Quando a gente analisa essa questão da dor, do sofrimento, do castigo, vai muito a forma como a gente encara a vida. Aí eu vou lembrar Kardec, lá no Céu e Inferno, ele faz uma análise de Deus que é muito interessante. Aquele que acredita num Deus de vingança, naturalmente acredita na vingança dentro da sua existência. E Kardec coloca que o conceito de Deus, ele é o conceito principal de onde a gente tira a forma como a gente enxerga a vida. Então, quando nós analisamos isso, até que ponto nós realmente acreditamos na mensagem de Jesus que diz que Deus é nosso Pai, que ama, que nos ama. E até que ponto nós acreditamos no Deus que castiga, no Deus que faz o outro sofrer. Isso é uma reflexão que a gente tem que fazer, para buscar cada vez mais em nós aprimorar esse nosso conceito de Deus. Porque se nós realmente acreditarmos no Deus de amor, no Deus que é Pai, que foi trazido por Jesus, de que mais a gente vai ter medo na vida como espíritos? Nem dos nossos erros, nem dos erros dos outros que nos afetam. Porque a gente vai ter uma fé inquebrantável, que foi o que Jesus nos trouxe. Então, que nós possamos, a partir de agora, nós busquemos refletir sobre o sentido da vida, sobre o nosso papel aqui nessa existência, sobre como nós podemos realmente construir
um caminho de evolução, um caminho de paz, um caminho de harmonia, um caminho que, como a Cláudia também colocou, vai ter uma pleiade de espíritos ao nosso lado que nos amam muito, nos ajudando. Né? Muitas das vezes esses espíritos só estão esperando nós mudarmos essa forma de encarar a vida, né? Que eles estão ao nosso lado, com os braços estendidos e falando: vem que aqui é bom demais, vem que aqui é muito bom, e aqui tem um lugar esperando vocês. Basta vocês começarem a trabalhar nesse sentido. Não duvidem da promessa de Jesus, né? De que é o amor que vai nos levar ao crescimento espiritual. Muito obrigado.